Olá, amigo retificador, olá, companheiro apaixonado por motor. Nós estamos hoje aqui iniciando mais um episódio do Conar em Tech. E hoje nós temos aqui um time muito especial. Nós estamos aqui com a presença do pessoal da Dana, da Vitor Heinz, os fabricantes dos selantes Renzoplast, Renzozil. E temos aqui os engenheiros Luiz Reis e o Toninho, Antônio Carlos da Silva, né, que são pessoas extremamente conhecedoras desse produto, que vão contar um pouquinho para nós da verdade daquilo que acontece quando a gente aplica algum selante, quando a gente aplica alguma peça de vedação. E, ao meu lado, o nosso velho e querido amigo e parceiro, Roberto Canassa, né, que há muitos anos está conosco no Conarem, conhece o mercado motor de longa data, né, é o nosso parceirão e é quem vai provocar a fábrica para contar as histórias que a gente precisa ouvir, porque é através de história que a gente vai aprender alguma coisa que possa mudar o nosso dia a dia. Então, se você gosta da parte técnica, se você quer ouvir verdade, se você quer ouvir aquilo que vai melhorar o seu trabalho, esteja conosco sempre dentro dos episódios do Conarem Tech. Curta, clica o sininho, compartilha isso com seus amigos, porque eu tenho certeza que isso vai valer muito para a sua profissão. Então vamos lá. Bem-vindos, Reis, bem-vindo, Toninho. Bem-vindo, parceirão Roberto. Né? Vamos aí iniciar o nosso trabalho de hoje. Muito obrigado pelo convite. Prazer. Vamos falar bastante, um papo bem gostoso sobre juntas de motores, sobre vedação de motor, né, que é um papo bastante técnico e desmistificar algumas coisas, né, que acontecem no mercado e tendo a opinião de nós fabricantes de juntas de motor. Perfeito. Né? Agradeço a oportunidade da Conarem por a gente estar aqui participando dessa gravação. Esperamos poder ajudar aí os associados a entenderem um pouco mais os nossos produtos, né, e tirar algumas dúvidas, certamente aparecerão. Então vamos tentar fazer um bom trabalho aqui para que seja bastante proveitoso para vocês. Com certeza. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nós tivemos aqui agora, né, a apresentação dos nossos técnicos da Dana, que vai ser um show. Junta de cabeçote dá pano para manga. E a gente conta muito com as explicações de vocês sobre isso. O mercado mudou muito, evoluiu muito. E as juntas também. Né? Com certeza. Perfeito. Show de bola. Com certeza. Bom, aquele negócio, né? As juntas, elas vieram lá de trás, naquela junta de fibra, onde todos chamavam que eram juntas de amianto. O amianto é proibido, a gente sabe disso. As juntas não são de amianto, são feitas de um material macio, específico da Dana, no caso nosso, Vitor Heinz, e que é ótima para motor antigo. Né? Então a gente estava falando agora há pouco sobre CHT, né? Motor AP, tudo mais, né? Motores 366, 352. Esses motores funcionam e foram projetados com juntas de fibra. Agora os motores evoluíram. Hoje nós temos mais tensão, né? Temos injeção direta, temos várias novas tecnologias, né? A taxa de compressão dos motores aumentou drasticamente, né? Antigamente a gente tinha um motor de 7:1, hoje não é difícil encontrar um 12:1, 13:1, 14:1, certo? Então, para a gente conseguir vedar todos essas novas tensões, essas tensões mais elevadas, então, obviamente, o material teve que evoluir, a junta teve que evoluir. Como que isso foi feito? Adotando novos designs, novos modelos de juntas de motores. Como, então, as juntas metálicas multicamadas, né? As MLS, né? Multi-Layer Steel. Essas juntas metálicas, elas produzem uma pressão muito maior no entorno, né, de todo o cabeçote, de todo o bloco. Por quê? Elas possuem nervuras. E as nervuras são esmagadas, né, na hora que nós apertamos os parafusos de cabeçote, e ela quer voltar para a posição original. É como se fosse uma mola. Ela quer voltar para a posição original, então ela amplifica essa força que foi aplicada no parafuso, né, formando então uma linha de pressão em volta de todos os furos que precisam ser vedados.
né? Então isso funciona muito bem, principalmente para os motores de linha leve, que tem uma tensão um pouco bastante elevada, mas não tão elevada quanto motores a diesel de veículos pesados, né? Nos veículos pesados a gente já tem uma outra tecnologia, que daí a gente tem a junta de metal borracha. A junta de metal borracha ela é uma junta que é um frame metálico, né, que é como se fosse um carrier mesmo, para segurar todos os elementos de vedação que agora são em Viton, né, em borracha. E borracha nobre, que suporta uma pressão muito maior do que, inclusive, a junta metálica multicamada, certo? Normalmente ela serve também de um stopper, né, da camisa, porque quem faz a vedação efetivamente é o encosto da camisa com a junta, né? E em alguns raros casos nós temos sim um stopper já na própria junta, um anel já na junta de metal borracha. Mas principalmente, né, na grande maioria dos casos, é realmente o encostar, né, da camisa com a junta que faz a vedação. Então, nessa evolução, nós temos a evolução, na evolução dos motores, nós temos também a evolução das juntas, que acompanharam a evolução das tensões internas. E isso tem que ser levado em consideração. Tudo bem. Não, desculpa te interromper, mas foi bem assim, você falou de uma evolução de uma forma muito, muito real. E é real mesmo, né? Nessa evolução, nós tínhamos as juntas de fibra e que migraram no ciclo Otto para as juntas multilayer. O que influencia nessa mudança? Por exemplo, a rugosidade do cabeçote. Sem dúvida. Né? O aperto aplicado. Né? Eu vejo muitas empresas, quando você chega na área de montagem, você vê juntas penduradas, armazenadas totalmente de forma incorreta. Na de fibra, a gente sabe que não poderia ter um armazenamento pendurado, por exemplo, e nem próximo do calor. E nessas juntas novas? Quais os cuidados que esse aplicador, retífico, oficina, até o dono do carro, hoje até o dono monta, ele abre o videozinho ali e ensina, né? Teria que ter nessa utilização dos motores novos e dos antigos também, né? É importante. O armazenamento das juntas não tem problema muito de ser armazenado na vertical. O pendurar delas, tudo mais, o próprio peso da junta, ela não vai danificar a junta. Seria mais algum problema se tivesse algum contato que arranhasse a junta, alguma coisa. Por quê? Todo revestimento de uma junta metálica é um revestimento de borracha. Nós, a Victor Heinz, seguimos muito bem isso, porque esse revestimento ele é responsável pela microvedação, ele faz a penetração da rugosidade. Né? Se alguma coisa arranhar, a gente vai ter problema. Mas em deformar a junta por ela estar pendurada ou por ela estar em vertical, isso não influenciaria muito no desempenho da junta, não. Bacana, é que essas juntas elas ficavam penduradas num prego pelo anel de fogo. Sim. E pode fazer aí a deformação do anel, né? Aí sim, aí a gente pode ela ter dentro problema. da caixinha, bonitinha assim, é difícil. Exato, né? Exato. Mas realmente, qualquer atrito, a gente pode ter um dano. Micro dano, que isso já pode ser suficiente para queima de uma junta e alguma coisa assim. Agora, antes da maneira de armazenar, Roberto, você falou sobre a rugosidade e planicidade, né? Isso. Eu acho que esses são os pontos fundamentais a ser observados na hora da manutenção, né? Então, até existe o paradigma de que a junta antiga, a junta em fibra, ela é melhor, né? Alguns reparadores ainda falam isso, né? Mas, basicamente, pela desinformação a respeito da parte da usinagem. Então, se a gente tiver ali, de fato, uma usinagem que não está adequada com aqueles parâmetros que são esperados, aí, de fato, você vai ter problema. Na junta metálica, né? Junta metálica. Na junta metálica. A gente vê no mercado justamente
alguns fornecedores têm a junta original, que é, por exemplo, metálica, e ele fornece uma junta de fibra. Né? Justamente por Como causa, uma opção, né? como uma opção. E é possível fazer essa migração da junta metálica, colocar de fibra? A gente tem um problema muito sério em cima disso, porque como eu falei antes, os motores evoluíram, as tensões evoluíram, né? A gente tem mais tensão dentro do motor. A junta de fibra ela é ótima para vedar até certo nível de tensão interna. A partir do momento que eu tenho um motor que foi desenvolvido para colocar, para ser montado junta metálica, a junta de fibra significa que ela não funciona mais. Até se puder colocar o slide 25 para a gente consegue olhar sobre rugosidade e planicidade, tanto do bloco como do cabeçote. Perfeito. Né? Então, no slide 25, a gente vai ver bem interessante que a régua, né, deve ser colocada tanto transversalmente como longitudinalmente, certo? Ali. Então, a planicidade. Então, é aceitado numa junta metálica, né, 5 centésimos de milímetro, referente a um comprimento de 400 milímetros na longitudinal. Então, quando a gente tem ali na parte longitudinal ali em cima, em uma medida de 400 milímetros, essa tolerância, dessa diferença, ela pode ser no máximo de 5 centésimos de milímetro, certo? Desculpa te interromper, porque é interessante essa apresentação, essa lâmina, essa imagem, porque ela mostra a realidade na aferição de planicidade de um bloco, como um cabeçote, é similar. Sim, mesma coisa. Né? Juntando a essa forma de verificar, as montadoras, nós até já conversamos sobre isso, né, Zé? As montadoras, todas que eu conheço, linha diesel, linha ciclo Otto, é com um calibre de lâminas e uma régua, uma escala, como essa. Nada de passar azul da Prússia, nada... Então, assim, esse é o correto. Esse é o correto. Esse é o correto. Essa é a recomendação oficial. E transversalmente, né, num comprimento de 100 milímetros, é tolerado 3 centésimos de milímetros de distorção. Não necessariamente precisa de estar 0,0. Isso não compromete. Isso não existe, né, Antônio? Não existe. E você citou hoje nessa questão do pessoal estar usando a régua com a tinta. Isso leva a um grande problema, principalmente para os fabricantes de blocos e de cabeçote e para as retíficas também. Porque hoje a mídia social ela tem uma força tão grande que se espalham esses vídeos que muitas vezes não trazem a realidade e pode dar um falso entendimento. E sem né? propriedade. O que eu vejo, né, é a falta de objetividade. Ela fala assim, está empenado, né? Mas o empenamento está correto? Está dentro da tolerância especificada pela montadora? E quem disse que aquela viga também está calibrada? Perfeito. Quem disse? Não é? Né? Exatamente. Então, assim, existe essa cultura sendo formada hoje tem que planar. Quando se plana um cabeçote, se plana um bloco, existe uma série de consequências. A redução da vida útil do motor, ela é enorme. Porque compromete a projeção do pistão, compromete a projeção das válvulas. Perfeito, exatamente. É claro que se tivermos uma planicidade zero, melhor. Claro. Mas é importante a gente dizer o seguinte, não significa que, por exemplo, está com 4 centésimos de milímetro, você vai passar a régua, a tinta não vai pegar em toda a extensão. Não. Mas não tem um problema, está dentro da tolerância. É isso, Perfeito. E também a tinta estando mais espessa, Exato, ela vai criar uma imagem mentirosa. E até o acúmulo dessa tinta no equipamento, né, que passou em um, passou em outro, não fez a limpeza correta. Até essa tinta, ela vai influenciar, inclusive. Ela tem que ter espessura mínima. A tinta, ela tem que simplesmente... É um azul, eu chamo de azul da Prússia, né? Ela tem que ser transparente, a quantia daquela tinta, para não representar em volume, que nem você comentou. Exatamente. E isso que você comentou, os influenciadores que exploraram aí, né?
criticaram fábricas e fábricas, montadoras, né? Ah, porque o motor está aqui, eu estou acabando de abrir, abri uma caixa de cabeçote agora, né? Faz o teste do cabeçote. E nós trouxemos dos episódios, nós fizemos um fabricante de cabeçote, e ele, o engenheiro responsável pela produção, ele falou, ó, isso não existe, tá? Não há necessidade. E o mecânico que gosta de qualidade, ele vai na retífica que é o 00. Então, você está matando o vida útil da peça, você está gastando mais tempo, está fazendo um processo mais caro e prejudicando o cliente, porque ele comprou uma mentira. Então, quer dizer, aquele negócio de querer aparecer, de ocupar espaço na mídia, ter 50 mil pessoas lá dando clique, né? Mas não está vendendo a verdade. Né? Nós precisamos vender essa verdade para cair na real. E eu digo muito, né? Eu estou no mercado há 54 anos, né? Estou indo para 55 agora, sabe? Sempre funcionou, sabe? Sempre teve. E no mundo inteiro. Por que essa história tem que aparecer agora? Por quê? Porque eu quero vender régua. Né? Exatamente. Então aí eu vou usar a internet para contar essa historinha, né, para conseguir fazer negócio. Né? E o pessoal inocente acredita em tudo. É lamentável. É uma pena. É uma pena, mas assim, é uma desinformação. Sim. Desinformação, é uma desinformação, né? Perfeito. E pior, isso eu vou falar agora para você, mecânico, né? Porque quando você começa a plantar essa informação no mercado, tá? Você está gerando uma dúvida para quem? Para o proprietário do veículo. Eu vou retificar o meu motor ou eu vou trocar de carro? Sabe? Isso daí me preocupa. Porque você começa a fazer uma crítica, é o virabrequim, é o bloco, é o cabeçote, é o anel, é a peça, tal, é o veículo que não é bom. Até agora estão criticando até o veículo. Ah, esse veículo veio com motor, olha o tamanho do motor para o tamanho do veículo. Quer dizer, você vai criando uma série de problemas, né, que você começa a incutir na cabeça do consumidor e fala assim, não, eu não vou levar meu carro para reparar, eu não vou levar meu motor para retificar, porque a peça não é boa, porque a retífica não é boa. Quer dizer, a pessoa está dando tiro no próprio pé. Ele está estragando o mercado como um todo simplesmente para aparecer, para ter likes na internet. Né? É lamentável isso. Lamentável. Mas, enfim, nosso objetivo aqui hoje é realmente tirar essa desinformação e mesmo colocando informação correta na mão dos mecânicos, dos nossos parceiros, e que isso seja seguido. Não precisa ser o zero absoluto. A gente está vendo ali sobre uma imagem oficial da Dana, da Victor Heinz, né? E essa é uma orientação oficial nossa, nós que somos fabricantes originais de linha de montagem para as montadoras, né, em junta de motor. E uma pergunta, esta tolerância para veículo da linha leve e pesado também? Isso a gente vê que é sempre num comprimento X, tá vendo? Okay. Então a gente tem um comprimento de 400 milímetros. Perfeito. Independente de 4, 5 cilindros, 3 cilindros, 1 milhão de cilindros, não interessa. É sempre nessa... Dentro desse perfil. Isso. Exatamente. Perfeito. Você pode fazer em 2 etapas, 400, um bloco diesel, motor, um ciclo-otto de 6 cilindros. Né? Exatamente. É 400 por 100. Essa é a tolerância. Essa é a tolerância. A Ótimo. cada 100 milímetros, a cada 400 milímetros. E falando de rugosidade, né, a rugosidade, então nós temos uma representação de um rugosímetro ali, né, que essa é a maneira correta, certo, de se aferir uma rugosidade, né, não na unha, né, no olho. Por que na unha, né? Eu posso... Um pouquinho antes de começarmos o nosso bate-papo, cada um contando um caso, eu falei, não vou ficar para trás. Eu contei o caso de um amigo que durante um atendimento, eu estava fazendo esse atendimento numa oficina mecânica, e o motor ele apresentava fumaça na partida, o motor de Volkswagen a ar. Olha só, até hoje, hein? E aí o mecânico, a hora que tirou a camisa fora, ele simplesmente virou para mim e falou assim, ó, descobriu o que está acontecendo, né? Aí eu falei, como assim, né? Não, aqui, ó, a camisa tá grossa, o brunimento tá grosso. Aí ele pegou, me mostrou, passou o dedo assim por dentro, né? Eu falei, puxa, tirando a rugosidade, né? Que é um equipamento que se usa um rugosímetro, custa muito caro, né? Com o dedo, né? Pela sensibilidade, pode ser, mas é difícil de você ser assertivo quando se tem um parâmetro desse, o dedo, né?
Não pega. Não pega. Dá pra pegar. Sem chance. Mas foi isso que aconteceu. Foi bem legal, viu? Enfim, então o rugosímetro é o equipamento adequado para essa aferição. E eu até aconselho que toda empresa de retífica tenha por dois motivos. Por saber realmente que chegou na rugosidade correta e também poder dar qualidade no seu serviço e até a própria garantia. Né? Alguém pode falar que, olha, saiu com uma rugosidade não legal. Não, tá aqui, o teste está aqui, está feito e eu comprovo que realmente saiu da rugosidade correta. Né? Então, essas aferições devem ser feitas em pontos principais, como entre cilindros, né, que é um ponto bastante crítico no motor, né, tem muita temperatura, muita pressão, né, e próximo das galerias de água e óleo também, para entendermos realmente se a junta vai conseguir fazer, se aquele revestimento de borracha da junta vai conseguir preencher toda a rugosidade, né, que tem na superfície. Tem uma pergunta, Reis. Para juntas de fibra, tecnologia antiga, eu me recordo que as técnicas que se usavam naquela época, você deixava uma usinagem com uma imagem de uma onda, né? Para a junta multilayer, para a MLS, continua sendo verdadeiro esse tipo de usinagem ou a usinagem tem que ser espelho, aquela totalmente lisa? Isso seria interessante para os mecânicos entenderem e encomendarem vamos dizer, a planicidade e o acabamento como eles deveriam, né? Só complementando, são os frisos da usinagem. Isso. Né? Nós deixávamos os frisos da usinagem. Né? Eu digo o seguinte, se atender um limite de 15 microns de rugosidade, ele está dentro da tolerância que nós pedimos, né, que as juntas metálicas conseguem fazer essa vedação. Eu não tenho ao certo, né, qual o formato o processo da retífica e tudo mais. O que eu consigo te falar precisa estar dentro da rugosidade de 15 microns, certo? Ou máximo de 20 microns. Essa é a tolerância máxima. Então, como é feito, qual formato que é feito, para mim não interessa muito. Tá? É mais realmente o que a junta suporta, que é essa tolerância aqui. Que é uma das explicações que eu vi naquela época, que esse formato, ele dava um assentamento mais adequado, quer dizer, a junta de fibra. Com a junta de fibra, né? Certo. A metálica, ela é lisa, totalmente lisa. Quer dizer, então eu entendo que também tendo uma superfície lisa, sabe, teoricamente fica até melhor o assentamento. E o que vai vedar são exatamente as ranhuras ou os relevos, eu não sei. O revestimento, né? O revestimento, junta. Isso. Uma coisa que a gente pode ver, a junta de fibra, ela é mais macia. Ela tolera uma rugosidade maior. Sim. Então, tanto rugosidade como planicidade. Por quê? Por ela ser macia, pela própria característica do material. Então, ela consegue suportar um pouco, vamos falar, barbeiragem na hora do processo. Por quê? Um pedaço ela vai esmagar um pouco mais, no outro um pouco menos. Ela se conforma pela superfície, ela se molda. Exatamente. Tanto é que a junta de fibra, o tipo de vedação é por área de contato, diferente da junta de metal, que é por linha de pressão, que é o esmagamento daquelas nervuras que nós falamos. Certo? Então, como ela é por área de contato, dificilmente eu vou ter um problema numa nervura, alguma coisa assim, porque não tem nervura. No máximo tem um silk screen de silicone, que também conforma junto com a junta. Né? Então, agora, tenho certeza que um mecânico deve ter uma dúvida. Uma MLS, uma junta metálica, é reaproveitável? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então explica isso daí, porque, caramba, você olha para ela e fala, essa junta tá novinha, né? Novinha. Que a outra estragava, né? Estragava. E essa não parece que não, né? Exatamente. Tá.
A junta MLS ela não deve, de jeito nenhum, ser reaproveitada. Como eu disse, os relevos, né, que estão na junta, quando nós apertamos os parafusos, esse relevo esmagado. Ele quer voltar para a posição original, ele tem uma memória, mas ele não volta 100%. Então, se eu vou abrir esse motor, esse relevo ele vai subir um pouquinho, mas não 100%. Sim. Eu vou ter o que nós falamos de um seeking residual, uma altura residual. Então, ela não vai voltar 100%, ela vai voltar 80%, 60%, alguma coisa assim, depende do projeto. Então, se eu recolocar essa junta, ela vai ser esmagada de novo. Só que a força que ela aplica para cima não é igual. Por quê? Ela está 80% já deformada. Sim. 20%, que seja, deformada. Então, a pressão que ela exerce não é a mesma. E aí a gente vai obrigatoriamente ter vazamento nesse motor. Perfeito. Nessa linha, eu acho que a gente pode trazer um assunto que é discutido há muito tempo, que é o reaproveitamento de parafuso, de cabeçote. A recomendação de substituição de um parafuso se deve, então, após o primeiro aperto, ele tem diferente da junta, ele tem um alongamento, ele tem um coeficiente plástico, onde depois de apertado ele estica e quando se solta ele não retorna na posição. Existem 2 jeitos da gente apertar parafuso. Então, tanto é que toda a junta da Victor Heinz, ela vem de fábrica já com a instrução de torque. E essa instrução deve ser seguida obrigatoriamente. Existem 2 tipos de aperto. O aperto do torquímetro, né? Em quilos. Em quilos, tudo mais. E o aperto em grau, em ângulo, que a gente mede ali com um goniômetro, tudo direitinho, né? E, enfim, o aperto em força, em quilos do torquímetro, esse aperto, ele serve para o material esticar do parafuso, ele vai esticar e ele vai chegar numa condição de tração desse material, que é a região elástica. Pensa um elástico de cabelo, né, de figurinha, a gente estica o elástico, solta uma ponta e ela volta. Legal? Exatamente isso que acontece quando o parafuso está na condição elástica. Ele vai aumentar, com o tempo ele vai diminuindo. Se ele está diminuindo, significa que ele está perdendo força. E vamos pensar no gráfico, força e alongamento. Se eu alongo o parafuso, eu aumento a força e vice-versa. Se eu diminuo, ele vai andar para o mesmo caminho. Então eu estou perdendo força. Por isso que o motor antigo, passava um tempo, a gente precisava reapertar o parafuso de cabeçote. Sim. Porque ele só tinha a condição de torque e força. O torque ângulo em grau, ele só existe para que a gente consiga chegar numa condição desse parafuso de tração, que nós chamamos de zona plástica. Vamos pensar no canudinho de tomar suco. Eu vou pegar o canudinho, vou esticar o canudinho de plástico, solta uma ponta, ele continua esticado. E exatamente isso. Então, ele vai esticar, só que lá no meio dele ele vai perder um pouquinho de material. Nesse mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, se ele aumentou o tamanho, eu perdi material. E essa região onde eu perdi material é uma região mais frágil que está prestes a se romper ou ter algum problema. Então, o parafuso que trabalha nessa região plástica está nessa condição de aumentar de tamanho e nunca mais volta para a posição original, certo? Então, em vias de regra, se o parafuso só utilizar torque, força, mede o parafuso, se ele estiver dentro da tolerância, tudo direitinho, pode reutilizar, sem problema nenhum. O problema é que, se ele tem o torque ângulo, obrigatoriamente ele está na condição plástica, isso é, ele está esticado e não volta mais. Não adianta cortar a ponta de parafuso, não adianta fazer nenhuma gambiarra, nenhuma solução caseira, porque ele vai ter problema. Para alguns desses parafusos, as montadoras, por exemplo, a Volkswagen recomenda a substituição de todos os parafusos. Sim. A Cummins, ela recomenda, na linha diesel, medir o parafuso. A MWM, ela recomenda medir o comprimento do parafuso e a secção, o diâmetro. Tem uma região específica para se medir. Então, ela já associa o aumento, o alongamento do parafuso com o afunilamento do diâmetro.
A deformação plástica. A deformação plástica. Deformação plástica, isso aí. Muito legal. Então, essa não é uma cultura, não, é uma necessidade. Não é uma economia. Não é uma Não. economia para o cliente. E até vou contar um caso uma vez. Eu estava em Minas, eu fui chamado em Minas, era véspera de feriado, uma BMW X6 estava aberta e o nosso amigo lá, vazando. O cara estava muito bravo. Fui lá, levei todos os materiais, né, tudo que precisava levar. Fiz a aferição, coloquei um Fugitest, né, o Fugitest é um papel, como se fosse um papel carbono, vamos dizer assim, que ele marca a pressão que está sendo feita da junta e tudo mais. Então, assim, rugosidade, planicidade, estava tudo direitinho. Falei, tá legal. E os parafusos? Parafuso eu não comprei novo. Falei, poxa, precisa. Mas para sua sorte eu sabia que motor que era, eu trouxe um jogo de parafuso. Fui lá, coloquei os jogos, eu mesmo montei, fechei o cabeçote e tô até hoje esperando o cara me ligar que deu problema. Pelo menos para agradecer, né? E acho que vale a pena falar, né, como o Laguna falou, da economia. Às vezes a gente acaba tentando economizar para o cliente, Sim. mas olha a mão de obra que isso vai voltar para ti depois, né? O prejuízo vai ser seu, porque o dono do carro vai reclamar com você, né? Com certeza. E envolve toda uma estrutura, envolve a fábrica, porque esse parafuso vai ser analisado na fábrica, tem a reclamação com o distribuidor que vendeu, tem a autopeças, que vai ter que dar outra peça para poder reparar o carro. E a imagem da empresa, porque o cliente Isso. não está satisfeito. Não. Né? Então é economia burra. Lógico. Ninguém ganhou. Ninguém ganhou. É exatamente isso. Então, trabalhar direitinho. Você trabalhar certo, seguir todas as informações, não tem chance de dar errado. É fazer direito. Na Fez própria... direito uma Não vez, invente moda. Não invente moda. Isso. Esse é o ponto. É isso aí. Esse é o ponto. Bom, o papo tá bom, mas nós precisamos interromper. Né? Eu acho que a gente falou algumas coisas importantes, né, sobre juntas e precisamos voltar, mas voltar agora a falar um pouco sobre selante. Sim, Né? sem dúvida. Acho bastante interessante. Vocês têm um selante que é único no mundo. Né? E eu acho que no próximo episódio a gente tem que desenvolver, então, um pouco do conhecimento desse produto que vocês estão trazendo aqui para o Brasil. E também vou deixar já uma pergunta encomendada. Quem é Vitor Heinz? Onde é feito Vitor Heinz? Onde é feito o selante Renzozil, Renzoplast? Eu queria que vocês contassem isso no nosso próximo capítulo. Conte conosco. Esteja conectado, aguarde a gente. Já já a gente vem com um novo episódio para você do Conar em Tech, trazendo bastante novidades. Por enquanto, muito obrigado, Reis, Toninho, Roberto. Obrigado. Né? Já já a gente está com vocês novamente. Obrigado, gente.